Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rodas aqui. Hoje resolveremos uma questão da Unifesp sobre espelhos. Então deixa aquele teu joinha, se inscreve no canal e vamos embora resolver? Bom, minha gente, o texto coloca que nós temos um objeto colocado verticalmente em repouso sobre o eixo principal de um espelho côncavo, tá? Diz de C de curvatura C, foco F e vértice V. Nessa situação, aí vem a informação importante, ó. Imagem é real invertida, toda imagem real é invertida e, vamos marcar aqui, ó, a imagem é 4 vezes maior que o objeto. Em seguida, o objeto é movimentado com velocidade escalar média de VOB, que o texto coloca como VOB, até o ponto C. Então, ó, VOB é a imagem do objeto. Simultaneamente, sua imagem movimentou-se com velocidade escalar média Vm. Então, a Vm é a velocidade da imagem até a sua nova posição final. O texto quer a razão entre a velocidade média da imagem e a velocidade média do objeto, né? Essa razão. Então, o que acontece? Para a gente descobrir essa razão, primeira coisa, vamos entender o seguinte: houve um deslocamento do objeto para a esquerda, e aí ele vai ficar exatamente no ponto C, que é o centro de curvatura. Então, nós teremos aqui o objeto. O que acontece? A imagem, você vai ter que lembrar disso. Se não lembrar disso, não consegue resolver a questão. Você vai ter que lembrar que quando o objeto está no centro de curvatura, no espelho côncavo, a imagem produzida vai ser real, invertida e igual, mesmo tamanho, tá? Então vou chamar aqui de I', que é a nova imagem, aqui é o linha, que é o novo objeto, nova posição do objeto. Então o que acontece? Para que a imagem chegue no ponto C, ela tem que se deslocar para a direita. O texto pede o valor absoluto, ou seja, eu vou desprezar o sinal negativo. Mas o que acontece? A gente sabe que a velocidade escalar média é distância sobre tempo. Vocês concordam comigo que o intervalo de tempo gasto para o objeto sair da sua posição original e chegar no ponto C é igual ao intervalo de tempo que a imagem sai da posição inicial e vai para o ponto C. Como os intervalos de tempo são iguais, a gente vai ter que observar agora para a distância. Então, o que acontece? A distância percorrida pela imagem foi justamente o 48 centímetros. A distância percorrida pelo objeto foi justamente esse 12 centímetros. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para calcularmos na letra A razão Vm sobre VOB, a gente vai apenas observar qual é a razão entre as distâncias. Por quê? Porque o intervalo de tempo é o mesmo. Então, velocidade é diretamente proporcional à distância percorrida, já que o intervalo é o mesmo. Então, a velocidade média, a razão entre as velocidades, será justamente 48, que é a distância percorrida pela imagem, dividido por 12. Lembrando que nós estamos aqui achando o valor numérico, tá? Esquecendo o sinal, porque se fôssemos observar o sinal, teríamos que escolher um sentido para ser o positivo e outra seria negativo, já que estão indo para sentidos opostos, tá? E aí essa razão me dá 4, beleza? Essa é a resposta da letra A. Para chegarmos na resposta da letra B, que pede o foco, a gente vai ter que lembrar que o foco é DI vezes DO sobre DI mais DO, certo? Então, para a gente achar o foco, a gente vai ter que descobrir quais são os valores de DI e de DO. Por isso que o texto me deu que a imagem era 4 vezes maior que o objeto. Quando o texto fala isso, ele está me dizendo que o I, tá? A altura da imagem é 4 vezes o O. Só que a imagem é invertida. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 4O. A mesma relação
de altura de imagem e altura do objeto, vocês vão ter para a distância da imagem para o espelho e distância do objeto para o espelho. Então, se a altura da imagem é 4 vezes a altura do objeto, quer dizer que a distância da imagem para o espelho será 4 vezes a distância do objeto para o espelho. Lembrando que toda imagem real é invertida. Então, como o I é negativo, imagem invertida, o DI vai ser positivo, imagem real, tá certo? Outro ponto que a gente tem que observar da figura é que o DI é essa distância aqui, tá? O DI é essa distância aqui. O DO é essa distância. Eu não sei quais são os valores de cada um, mas eu sei que o DI, ó, o DI, ele vai ser o DO mais esse pedaço aqui, ó. E quanto é que vale esse pedaço? Justamente a soma do 48 com o 12. Então, eu posso dizer que o DI vai ser DO mais 60, certo? Mas a gente sabe que o DI é 4DO. Então, vai ficar, ó, 4DO igual a DO mais 60. Passo esse termo para cá, teremos 3DO igual a 60, DO igual a 20 centímetros. E no caso, o nosso DI vai ser 80 centímetros, porque vai ficar 4 vezes 20. E aí agora a gente vai achar o foco, tá? Distância focal. Então, minha gente, com os dados e substituindo na equação, teremos 80 vezes 20 sobre 80 mais 20. Finalmente, 80 vezes 20 dá 1.600, dividido por 100, que o foco vai ser justamente 16 centímetros. Lembrando que distância focal de espelho côncavo é a distância positiva pelo referencial de Gauss, beleza? Vou deixar algumas questões aqui. Até a próxima, um abraço.